Bom dia, que Deus do céu te abençoe, que Deus abra as portas e janelas do céu para te abençoar. Que no dia de hoje, Deus esteja contigo, Deus esteja na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos seus negócios, e que você seja ricamente abençoado no dia de hoje. Nós estamos em um propósito de oração. Durante 40 dias estaremos orando na parte da manhã, a primeira oração, e na parte da noite, após 18 horas, a segunda oração. Nós convidamos você para entrar conosco nesta caminhada de oração. Esta corrente de oração é para buscar a providência e a justiça de Deus nas nossas vidas. Nós temos orado, nós temos buscado, temos clamado a Deus durante muito tempo. E uma pergunta que até hoje não foi respondida, e agora a resposta veio. Por que muitas de nossas orações, elas não causam efeito? Muitas orações que nós fizemos, até parece que ela não chegou no trono de Deus, porque muitas orações tiveram respostas, claro, mas muitas orações ficaram sem resposta. E a pergunta permanece: como orar a Deus de maneira que agrada os olhos de Deus, os ouvidos de Deus, e que Deus se cumpra a sua palavra quando ele diz: e Deus inclinou os seus olhos e os seus ouvidos para ouvir a oração do aflito, do necessitado. Nós queremos mostrar para você na palavra de Deus um mistério, uma revelação, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela não é para entendimento humano, ela não é para compreensão, ela é por revelação. Ela só funciona quando a palavra é revelada. E a revelação que você está recebendo hoje é uma revelação que vem da palavra de Deus. A Bíblia está aí, aberta, disponível, mas as suas revelações, elas só vêm quando Deus permite. E agora Deus permitiu uma revelação que já está na sua palavra. O que ela diz? Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o coração. Mas como é que eu busco a Deus de todo o coração? É quando eu faço uma oração conforme a vontade na palavra de Deus. E quando nós oramos a Bíblia, nós oramos a palavra. Você sabia que o livro de Salmos todinho é um livro de oração? Fique sabendo. O livro de Salmos, todo ele é uma oração. Do Salmo 1 ao 150. Todos eles são salmos, são palavras de oração. Por exemplo, você pode orar o Salmo 23, o Salmo 91, estes salmos, o 47, todos esses salmos é uma oração. Mas a revelação de hoje está dentro do livro do Velho Testamento, no livro de Malaquias, capítulo 3. É o último versículo, é o último livro do Velho Testamento.
Abra sua Bíblia no Velho Testamento e vá lá no último livro, o livro de Malaquias, no capítulo 3 e no versículo 10. Aí está a revelação que nós vamos ir lá orar agora. Vamos orar a palavra de Deus, porque assim Deus ouvirá a nossa oração. O que diz a palavra de Deus? Repita comigo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós tal bênção, que dela vem uma grande abastança. E também por amor de vós repreenderei o devorador. Então veja, há duas consequências, há duas razões, há dois motivos para nós devolver o dízimo. E para você que não sabe, o que é dízimo? Dízimo é a 10ª parte do meu salário, a 10ª parte do meu ganho, a 10ª parte do meu comércio, a 10ª parte da minha empresa, a 10ª parte dos meus lucros. Quando eu entendo isso, eu entro em sociedade com Deus. Eu entro em comunhão com Deus e com a sua palavra. Ele diz, trazei todo dízimo à casa do tesouro. O dízimo não é uma invenção da igreja, não é uma invenção dos pastores ou padres. O dízimo não é uma invenção humana. O dízimo é uma revelação. Portanto, nenhuma pessoa consegue ser dizimista sem revelação de Deus. Se Deus não revelar, se Deus não falar com você, você não será dizimista. Nunca. Mas alguns perguntam, eu sou dizimista e eu não tenho prosperidade. Por quê? Se eu sou dizimista, por que eu não tenho prosperidade? Olha o que diz a palavra. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então, o dízimo é para a manutenção da obra de Deus na terra. O exemplo de fé que nós temos é o exemplo de Abraão. Abraão, nosso pai na fé. Abraão não tinha igreja. Abraão não tinha templo. Abraão não tinha denominação. Abraão não tinha religião definida. Abraão tinha fé. E o que é fé? Fé é a confiança que eu tenho em Deus. E Abraão, ao se encontrar com Melquisedeque, sacerdote de Deus em Jerusalém, ou Jebus, Melquisedeque, sacerdote de Deus. Então Abraão foi e entregou todo o seu dízimo nas mãos do profeta, nas mãos do pastor, nas mãos do sacerdote, nas mãos de Melquisedeque. Você deve entregar os seus dízimos diretamente nas mãos do homem de Deus. Não é da religião, não é da igreja que você frequenta. O dízimo pertence a Deus. E o dízimo, ele é espiritual, ele não é físico. Quando você entende isso, você prepara, recebe o teu salário, você separa primeiro o dízimo. Porque o que acontece, você que perguntou, sou dizimista e não prospero, é que muitas vezes, talvez não seja seu caso, mas muitos recebem o salário
faz compra no mercado, paga água, paga luz, paga internet, paga muitas dívidas, depois entrega o dízimo na casa do Senhor, depois ele dizima por último. Esse é o motivo de você não prosperar, porque o dízimo deve ser primeiro, primícias, é o início. Você recebeu o seu salário hoje. Primeiro, separe 10%, separe o dízimo. Separe o dízimo primeiro. Depois você paga as outras contas. Quando você fizer isso, o segredo de Deus acontece. Porque quando você traz o dízimo ao Senhor e depois faz prova, Ele está dizendo, faz prova de mim. Eu vou abrir a janela do céu e vou derramar uma bênção tão grande e vai vir uma grande abastança, uma grande prosperidade nas suas vidas, na minha vida, na vida de todo aquele que crê. Então o segredo é você honrar a Deus com o seu dízimo. E a segunda promessa, que está vinculada ao dízimo, também por vós e por amor de vós, repreendei o devorador. O devorador, o migrador, o cortador, o destruidor, o espírito da escassez, esses espíritos maus no mundo espiritual, esses demônios estão à nossa volta, impedindo a nossa bênção, impedindo as nossas orações, impedindo os nossos jejuns, impedindo que as nossas orações cheguem ao trono de Deus. Você quer entender isso? Daniel, na beira do rio Tigre, orou a Deus durante 21 dias. Daniel orou e jejuou na beira do rio durante 21 dias. Do primeiro dia ao 21, ele orava, ele clamava, ele pedia a presença de Deus, ele orava por livramento, ele orava por bênção, ele orava pela presença de Deus. E durante 20 dias de oração, nada aconteceu. No 21º, o anjo do Senhor veio e disse: Daniel, desde o primeiro dia que suas orações foram ouvidas, mas no mundo espiritual nós tivemos impedimentos para vir até você. Então veja que no mundo espiritual há impedimentos. Esses espíritos maus, eles impedem a sua oração, impedem o seu jejum, eles impedem que as suas orações cheguem à presença de Deus. Isso não é que Deus não te ouviu, é que as orações não chegam na presença de Deus, porque no mundo espiritual há legião de demônios nos altos céus. Eles estão nas regiões espirituais impedindo as nossas orações. E para quebrar essa maldição, acredite, através do dízimo. O grande revelação que Deus está trazendo. Deus está dizendo para mim, Deus está dizendo para você, entenda que Deus dizendo, eu deixei o dízimo para você ter acesso à minha presença. Quando Abraão apresentou seus dízimos a Melquisedeque, Abraão estava dizendo para Deus: eis-me aqui, eu creio. E as portas do céu se abriram e Abraão se tornou um dos homens mais ricos do Oriente. Você quer ter saúde? Você quer ter paz? Você quer ver sua família liberta, seus filhos libertos do álcool, do fumo, da droga? Não adianta se desesperar. Não adianta ficar nervoso. Também não adianta ficar orando aleatoriamente. Você precisa receber a revelação. Qual que é a revelação? O dízimo. O dízimo é a chave. É a chave que vai virar a tua sorte. É a chave que vai virar a tua sorte. É a chave que vai virar a tua bênção.
é a chave que vai abrir as janelas do céu. No céu tem janelas e elas estão trancadas. A chave é o dízimo. Quando você apresentar o seu dízimo da maneira correta, da maneira bíblica, entregar da maneira correta, da maneira bíblica, é quando você pega os seus dízimos e coloca diretamente nas mãos do sacerdote. Ali, do pastor, do pregador, do padre, onde você está frequentando. Entregue nas mãos o seu dízimo. Quando você fizer isso, você está fazendo como Abraão, que ele entregou nas mãos de Melquisedeque o seu dízimo. Aí as janelas do céu vão se abrir. E você não precisa se preocupar mais, porque a prosperidade ela vai bater na sua porta, ela virá até você. Deus está dizendo que a prosperidade vai vir aqui na sua porta, não precisa correr atrás. Ela virá. Deus enviará ela para você. E ele vai repreender, vai reprovar, vai expulsar esse mundo espiritual que está à nossa volta. Essa legião de demônios serão todas queimadas, arrancadas pelo poder do Espírito Santo. Agora o Espírito Santo, durante esta oração, desce sobre nós. Você agora sente a presença do Espírito Santo, porque as janelas do céu estão abertas para esta oração, que é a oração da palavra. Nós oramos a palavra. Olha o que Jesus disse. Quando orares, ore assim. Ore comigo. Repita comigo esta oração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória, a honra, o louvor, a adoração. Ontem, hoje, amanhã e todos os dias, sempre. Diga amém, diga graças a Deus. Nós recebemos a revelação. Nós oramos a oração de Jesus. Agora, simplesmente as janelas do céu já estão abertas. Creia, tudo vai mudar. Sua vida vai mudar, a história vai mudar, tudo vai mudar. Deus entra, Deus ouve e Deus atende à oração da fé, a oração feita da maneira correta. Nós oramos a palavra, nós oramos a palavra de Jesus, nós oramos a oração de Jesus, nós oramos a palavra de Deus através dos dízimos e das ofertas. Então nós cumprimos a oração da fé. Esta oração, sim, traz efeito. Tá certo? Você quer abençoar pessoas? A Bíblia diz, de graça recebei, de graça dai. Pela fé, as janelas do céu já foram abertas. Pela fé, as bênçãos já foram derramadas. E pela fé, nós tomamos posse da prosperidade que Deus dá. Ela é estranha, inexplicável, mas Deus vai enviar, Deus já enviou, Deus está enviando, o processo espiritual já começou. Durante 40 dias, nós vamos orar. Vamos orar de manhã, primeira oração, e vamos orar à noite, a segunda oração. Eu convido você para acompanhar. Envie a sua oração para 3 pessoas que você quer bem. Pode ser da sua família, pode ser amigos ou apenas conhecido de WhatsApp ou do Instagram ou do YouTube, não importa. Envie a sua oração para 3 pessoas para abençoá-los em nome de Jesus. Amém? Esta é a oração na parte da manhã. Tenha um bom dia.
Tenha um dia abençoado na presença de Deus. Para quem não sabe, eu sou o pastor Arantes e eu oro por você 40 dias de oração. A nossa corrente, providência e justiça de Deus. Com esta oração, os demônios vão embora. As legiões de demônios são abatidas. Toda miséria é arrancada, toda escassez é arrancada. As portas e janelas do céu já estão abertas e as bênçãos de Deus já estão batendo na nossa porta. Diga comigo, eu recebo a prosperidade em nome de Jesus.